Você conhece alguma pessoa que tem sempre muita certeza e convicção em tudo que fala de tudo que é assunto? Mesmo que às vezes fale bobagem e cause vergonha alheia, ela pode estar sob o efeito Dunning-Kruger. Fique atento que esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra, pesquisador, professor de física e aqui no canal da Nova Frota vou falar de ciência com vocês. Vamos falar de astronomia, física, bioquímica, mas nada de pseudociência. E se a gente não quer cair no engodo das pseudociências, eu acho muito legal a gente aprender sobre o efeito Dunning-Kruger. Mas afinal, o que é o efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger é uma dificuldade inerente a todos nós em fazer uma autoavaliação sobre as nossas próprias habilidades e conhecimentos sobre determinado tema. Olha, em um certo grau, todos nós somos um pouco sem noção nessa autoavaliação. Isso pode gerar situações curiosas, engraçadas ou até mesmo constrangedoras. Mas antes de ir ao tema, se você está aqui no canal, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos do canal da Nova Frota. Não deixe também de curtir e compartilhar, isso é muito importante para a gente. Por exemplo, engenheiros de uma empresa nos Estados Unidos foram submetidos a um questionário e nesse questionário havia lá uma pergunta pedindo para que cada qual se ranqueasse de acordo com a própria capacitação em relação aos colegas da mesma empresa. 32% dos engenheiros se colocaram entre os 5% mais capazes. Em uma outra empresa americana, 43% se colocaram entre os 5% mais capazes. Nos Estados Unidos, por exemplo, 88% dos motoristas se colocaram acima da média quanto às suas habilidades ao volante. Supondo uma distribuição normal, obviamente 50% devem estar acima da média. Não precisa ser nenhum gênio da estatística ou da matemática para ver que tem algo errado nesses números. Os primeiros pesquisadores a pesquisarem de forma sistemática esse fenômeno foram David Dunning e Justin Kruger. E o que eles pesquisaram? A diferença que existe entre a realidade das nossas habilidades e competências com a percepção que nós temos a respeito dessas habilidades e competências. Muito bem, eu vou descrever a experiência original de Dunning e Kruger, que foi feita em 1999. Depois dessa experiência e dessa publicação, dezenas de outras se seguiram, confirmando e dissecando melhor o fenômeno. 84 estudantes de psicologia fizeram 4 provas. Uma de gramática, 2 de lógica e uma de reconhecimento de humor. Muito bem. Faziam os testes, mas respondiam 2 perguntas muito especiais que têm tudo a ver com o fenômeno. Era assim, olha, como você reconhece o seu grau de habilidade sobre o tema que você fez a prova? Segunda, como que você acha que foi sua nota nesse teste que você acabou de fazer? Muito bem, isso gerou um resultado bem interessante que eu vou mostrar para vocês na tela. Muito bem, eu vou mostrar para vocês os resultados dessa experiência e explicar o que aconteceu. Eu vou usar o gráfico original que eles publicaram em 1999. O gráfico não está muito bonito, mas é o gráfico original. A primeira curva que eu quero discutir com vocês é essa que eu coloquei em azul, que é o resultado real do teste. Então, houve pessoas com os mais diferentes desempenhos. Os autores arbitrariamente dividiram em 4 grupos. O grupo número 1 são os 25% que tiveram a menor nota, o pior desempenho no teste. O grupo número 4 seriam os 25% que tiveram o maior desempenho no teste, os mais competentes nesse teste em questão, que por acaso é o de gramática. Esse gráfico aí é o teste de gramática. Independente do número de divisões que os autores colocaram, o que precisa ficar claro para a gente ao interpretarmos o gráfico é que as pessoas à direita tiveram um maior desempenho no teste. Muito bem, eu quero discutir com vocês agora uma curva curiosa, essa curva que está em verde. Ela diz respeito à percepção pessoal a respeito da habilidade. Então, cada qual respondia na prova como ele se percebia quanto àquela habilidade. E uma coisa aconteceu, foi curiosa. Dá uma olhada nessa curva, é uma curva praticamente horizontal. O que está acontecendo aqui? Tanto as pessoas menos capazes que tiraram a menor nota no teste, quanto as pessoas mais capazes se auto-perceberam da mesma forma. Ou seja, as pessoas menos capazes sobrevalorizaram o conhecimento a respeito do tema. Já as pessoas mais capazes subvalorizaram o conhecimento delas no tema. Por que será que isso acontece?
Isso acontece porque as pessoas menos capazes, elas não percebem as próprias lacunas a respeito do tema. Já as pessoas mais capazes não percebem a sua excepcionalidade por estudarem mais o assunto, conhecem mais as dificuldades do assunto, conhecem mais as lacunas do conhecimento e conhecem mais as próprias lacunas a respeito do tema. Com isso tendem a ser mais rigorosas consigo mesmo e tendem a subvalorizar o próprio conhecimento. Muito curioso isso. Cá entre nós, vem cá. Sabe aquela pessoa, não sei se você conhece, né? Acho que sim, que às vezes não sabe enunciar as leis de Newton, se perguntar, mas acha que pode discutir conceitos de mecânica quântica, por exemplo. Ou aquela pessoa que nunca ouviu falar do arco-íris de Maxwell, mas acha que pode discutir radiação cósmica. Muito possivelmente essa pessoa estaria aí sobrevalorizando o conhecimento dela a respeito do tema por desconhecer as próprias lacunas. Já o contrário também pode acontecer. Sabe aquela pessoa que sabe muito do tema e quando você pergunta algo para ela, ela diz, olha, complicado te explicar isso. Por quê? Porque para ela aquele assunto não é simples. Para ela aquele assunto é cheio de complicações que ao estudar ela já se defrontou. Se defrontou com as complicações reais do tema e com as complicações que ela tem para entender perfeitamente aquele tema. Repara uma coisa, o efeito Dunning-Kruger afeta todos indistintamente. Saiba você pouco ou saiba você muito do assunto, você está sujeito ao efeito Dunning-Kruger. Muito bem, outra curva que eu quero discutir com vocês agora é essa curva que eu estou colocando em vermelho. Essa curva em vermelho o que é? É a nota que as pessoas acharam que iam tirar no teste. A nota real está em azul. Em vermelho está a nota que as pessoas acharam que ia tirar. Chegava no final da prova, a pessoa respondia uma pergunta. Que nota você acha que tirou nesse teste? As pessoas respondiam. Dá uma olhada numa coisa. As pessoas à direita, que foram muito bem no teste, elas acharam que tiraram uma nota menor. Agora, o mais gritante é pegar as pessoas que estão à esquerda. Essas pessoas acharam que iam tirar uma nota boa, mas tiraram uma nota péssima. Dá uma olhada na diferença. A nota dessas pessoas caiu demais em relação ao que elas achavam que ia tirar e o que elas tiraram de fato. Então, as pessoas que têm pouco conhecimento sobre o tema, elas pecam duas vezes. Pecam por errar e pecam por não perceberem onde erraram. Já as pessoas que têm mais conhecimento no tema tendem a minorizar o seu resultado. Então, olha só, já acharam que iam tirar uma nota baixa e acabaram tirando realmente uma nota mais alta. O autor norte-americano Daniel Burst, muitos anos antes de ser descrito esse efeito, disse: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas é a ilusão de conhecimento. Isso ilustra o efeito naquelas pessoas que são pouco capazes e inclusive por isso não percebem os seus erros. Já Sócrates dizia, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Olha que curioso, ele não falou sábio é aquele que sabe demais. Isso ilustra muito bem as pessoas, o efeito nas pessoas que são mais capazes. Sendo mais capazes, elas têm mais contato com os limites do conhecimento daquele determinado assunto e com os limites da própria ignorância. Por isso tendem a ser mais rigorosas e rígidas consigo mesmo, muitas vezes subestimando o próprio conhecimento. Curioso isso, né? Mesmo a pessoa que é mais competente, ela de alguma forma está numa certa bolha de autopercepção. Muitas vezes ela não conhece a expertise ou não reconhece a expertise que ela tem naquele tema, achando que o conhecimento dela é igual ao das outras pessoas. Isso pode acontecer, sabe quando? Naquele professor que você fala, caramba, ele sabe muito do assunto, mas ele não consegue transmitir. Às vezes é só falta de didática mesmo, mas às vezes ele está sob o efeito Dunning-Kruger. Ele não julga o conhecimento dele excepcional, ele julga o conhecimento dele básico. Então ele fala de coisas excepcionais para a maioria das pessoas como se fosse básico, e a maioria das pessoas não entende. Muito bem, então esse efeito aí pega todo mundo. Se bem que é bem mais constrangedor para quem se sobrevaloriza, né? Mas tudo bem. Como então a gente vai se precaver, já que é invisível para quem está sob o efeito, como então a gente vai se precaver e minorizar os efeitos na nossa vida? Primeira coisa, aceite feedbacks, por mais dolorosos que sejam. Ao contrário do que se pensa, o efeito Dunning-Kruger não tem a ver com ego ou com vaidade.
A maioria das pessoas, quando se defrontam com a própria ignorância, revêem os próprios conceitos. Então, aceite os feedbacks. E faça isso por seus amigos, dê feedbacks para eles. Coloque-se à prova sempre que possível. Isso pode ser feito de forma objetiva, muitas vezes, fazendo provas e testes de fato. Você pode fazer isso discutindo o assunto com uma pessoa de sua confiança, de preferência que tenha uma visão contrária. Ou lendo autores com os quais você discorda. Nada melhor do que colocar à prova os nossos conceitos do que tendo contato com quem pensa diferente. Continue aprendendo sempre. Pessoas mais capazes estão menos sujeitas a esse efeito. Por fim, desconfie sempre que você pode estar errado ou errada. O próprio David Dunning usa uma frase antiga que diz o seguinte: quando você estiver discutindo com um tolo, certifique-se antes de tudo que ele não está fazendo a mesma coisa. É uma frase um tanto quanto dura, mas de fato, o melhor antídoto para a gente não fazer papel de bobo é desconfiar que isso possa estar acontecendo. E a autocrítica é o caminho para o aperfeiçoamento. Agora, por que eu quis falar desse efeito num canal de ciência? Primeiro, porque comportamento é ciência e esse experimento é muito bonito e interessante. Segundo, porque muito da discussão em ciência, seja numa roda de amigos, seja na mídia leiga, acontece sob o efeito Dunning-Kruger. E reconhecer esse efeito, tornar-nos um pouquinho mais imunes a esse efeito, pode ajudar muito nas discussões em ciência. E se tem uma coisa que eu prezo, discussão séria em ciência, é o que você vai acompanhar aqui no canal. Não deixa de comentar aqui uma experiência que você teve em que você visualizou esse efeito. Eu vou contar uma aqui para vocês, por exemplo. Eu, no começo da minha residência em psiquiatria, fui ouvir uma palestra de uma grande sumidade, um grande pesquisador em lítio. Tava lá o senhorzinho falando sobre lítio e ele falava: olha, na minha opinião as evidências caminham nesse sentido. Olha, na minha opinião, parece que isso aqui é verdade, algo que está se confirmando ao longo do tempo. E ele falava com muita humildade, respeito. E eu olhava aquilo e falava assim: caramba, como assim ele acha? Como assim parece? Eu tenho certeza disso tudo que ele está falando, por que ele não fala alguma coisa que eu não saiba? Nitidamente ali, uma pessoa que tinha tanta expertise no tema, ela conhecia muito mais sobre a ignorância existente a respeito do assunto do que eu. Eu era cheio de certezas. Estudando mais, ele se tornou cheio de dúvidas. E assim caminha a ciência. Muito obrigado, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, segue a gente no canal da Frota. Aliás, deixa a sugestão de assunto aqui para a gente tratar em assuntos científicos. Valeu e até o próximo vídeo.